uma variação do concreto armado. Tudo que a gente viu sobre concreto armado será aproveitado aqui, certo? Só que a gente vai ter uma nova concepção de algumas características, é uma nova concepção de, alguns, de algumas vantagens, né, do concreto. Então é assim, do mesmo jeito que lá atrás eu tinha o concreto simples e adicionei mais um elemento, que eram as barras de aço, né, CA50, CA60, para estruturar esse concreto, ajudando ele nas situações em que ele não era interessante, que ele não era bom, né, em resistência, como por exemplo na tração, né? Concreto não, concreto simples não é bom na tração, e aí o aço vem para melhorar as situações de regiões tracionadas. Então, do mesmo jeito que lá você adiciona um elemento e faz com que a estrutura fique um pouco mais resistente, que tenha características mais adequadas, aqui no concreto protendido é a mesma coisa. Quando você tem o concreto armado e adiciona a proteção, você traz novas características para o concreto, que basicamente diz respeito a melhor eficiência nas regiões tracionadas, ok? E eu vou explicar isso para vocês. Então, só para lembrar as características do concreto armado, ok? O concreto em si é muito bom na resistência à compressão e o aço muito bom na resistência à tração. Então, a combinação do concreto com o aço, concreto armado. O concreto armado, ele é um material considerado robusto, né? Ele consome muito material para vencer os vãos, para receber as cargas, né, de uma edificação. Porém, ele consegue trabalhar ali boas regiões de compressão, tração e flexão, tá bom? Que é a combinação das duas. Então, por isso que ele é tão usado, né, o concreto armado, porque ele é um material muito acessível e ele é um material que tem boas características no que diz respeito à flexão, né? Consegue vencer bons vãos, consegue atender demandas, volumetrias já conhecidas no mercado, já conhecidas pelos arquitetos, tá bom? Então, o que que o concreto protendido vem para acrescentar? O que que ele acrescenta? Ele acrescenta uma outra peça, né, um outro elemento de aço também, só que com uma variação do aço, tá? E esse elemento ele ajuda a peça de concreto armado a não fissurar, tá bom? Ou seja, não ele atua em regiões de maior tração, fazendo com que essa região que é tracionada fique mais eficiente. E quando a gente fala de eficiência, significa menos consumo de material para resistir a um determinado esforço. Muita gente associa proteção ao aumento de vão. Verdade. Mas o aumento do vão é uma consequência de quê? Da eficiência maior que o concreto protendido tem. Tá bom? Porque ele consome menos material para uma determinada carga. Tá certo? Então vamos lá. Essa imagem aí, ela é real, tá? Não é tipo aquelas fotos que são tiradas no momento certo, do jeito certo, com a qualidade certa, e que fica parecendo um render, né? Um baita render. Mas é uma foto real, e esse é um palácio do governo. Agora me faltou um pouco a memória qual é o estado, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Qual é? Ao longo das aulas que a gente fala sobre proteção. Então, o concreto protendido já é uma realidade, não é tecnologia assim muito nova, ela já está no mercado brasileiro aí há uns 70 anos, ok? O desenvolvimento dessas tecnologias no mundo, ela foi mais ou menos nessa proporção, tá? De 70 a 80 anos. Claro que os primeiros estudos aconteceram há muito mais tempo, mas efetivamente como forma de
de uso tecnológico em grande escala realmente foi de uns 80, 70 anos atrás. E o Brasil foi um dos países que logo consumiu essa tecnologia, tá? Foi um dos países que recebeu essa tecnologia de braços abertos, porque foi bem na época de uma grande expansão de infraestrutura aqui no Brasil. Então, uma das primeiras obras reconhecidamente eficientes com o concreto protendido foi uma ponte no Rio de Janeiro. Vou falar aqui na obra, tá bom? E eu vou falar aqui no slide sobre essa obra, tá? Então vamos lá, vamos entender o que que é a proteção e depois a gente trabalha realmente os pormenores dela, tá bom? Bom, pessoal, a proteção, ela nada mais é do que a adição de mais um elemento, né? Esse esquemazinho aqui de conceitos, né, de elementos, vocês já viram lá em concreto armado, né? A gente lá tinha cimento, areia, brita e água dá o concreto, beleza? Aí o concreto mais a armação, né, no caso o aço, gerava o concreto armado. Aqui eu pego esse concreto armado, adiciono uma armadura ativa e vamos já tentar separar, diferenciar as duas armaduras que estão presentes no concreto protendido. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha aí do lado. Ó. Vocês estão vendo, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é uma viga, tá? Que está sendo montada. Vocês estão vendo aqui as barras de aço, longitudinal, transversal, os estribos de uma viga normal, não é isso? Está sendo montada aqui. E tem essa barra de aço aqui, ó, que está formando aqui uma concavidade, né? Voltada para cima. E essa barra de aço é um outro tipo de aço, uma cordoalha de aço, tá bom? Então, só para a gente separar bem esse conceito. No concreto protendido, você tem tanto a armação passiva, que é aquela armação normal do concreto, são as barras de aço, CA50, CA60, que são aquelas barras vergalhões de aço mesmo, de construção. E tem as cordoalhas, que são cabos, tá bom? As cordoalhas de aço também, mas um aço diferente, né? A STM36 para cima. É um aço em cordoalhas, tá bom? Essas cordoalhas vão sofrer um esforço de tração e, consequentemente, vai provocar um esforço de compressão. Ah, Paulo, está muito confuso. Como é que uma coisa é tracionada e proporciona um esforço de compressão? Eu vou fazer vocês entenderem isso, tá bom? Como é que funciona. Então, no concreto protendido, eu tenho dois tipos de aço. Nós chamamos de armação passiva, que é o aço de concreto armado normal, e a armadura ativa. Por que ativa e passiva? Basicamente porque a armadura ativa, que é a cordoalha de aço, ela, ela proporciona uma tensão na viga. Então, é ela quem atua. Então, por isso que ela é ativa. Já a armação passiva, ela vai funcionar quando essa armação ativa estiver comprimindo a peça, tá bom? Então, isso tudo aí a gente vai ver com calma. Mas não, no concreto protendido, eu tenho esses dois tipos de armação: passiva, que é o concreto armado normal, e a armadura ativa. Bom, então, concreto armado mais armadura ativa tem o concreto protendido. E aí, o concreto protendido tem os seus conceitos. A palavra proteção, ou pré-tensão, já transmite a ideia de instalar um estado prévio de tensões em um determinado elemento estrutural. O conceito da proteção, todas as bibliografias são comuns em falar, tá? Você está unindo as seções transversais, você está aproximando as seções transversais a partir de um esforço de compressão. Esse esforço de compressão, ele vai fazer com que as regiões que porventura estariam tracionadas vão ter uma redução drástica nesse esforço de tração. Então, o que acontece se eu pego uma viga que está fletida e diminuo a região tracionada?
ela fica muito mais íntegra e consegue resistir a muito mais carga, tá certo? Vamos fazer um exemplo, ó, que é o que as bibliografias nos ajudam a entender a proteção através dessa composição. Vocês estão vendo aqui essa viga? Essa divisão aí, esses tablados, é uma viga inteira, tá bom? Mas essa divisão dos tabladozinhos aqui, ó, volta aqui, isso. Essa divisãozinha aqui, ela representa as seções transversais, ó, né? Você vê aqui que tem um monte de divisãozinha. Elas são as seções transversais. Na verdade, a quantidade de seções transversais em uma viga depende muito da análise que você está fazendo. Então, é infinito, tá? Existem diversas seções transversais. Pois bem, essas seções, elas estão aqui unidas por alguma coisa. Algo está mantendo as seções transversais em contato uma com a outra, tá bom? Geralmente é a resistência do material, né? A interação entre as moléculas desse material, que no caso seria transmitida aí para uma resistência, e também é, o atrito que existe entre uma seção transversal e outra. Então é aquela resistênciazinha das moléculas de cada material, tá? Desse material que está compondo essa viga. Muito bem. Se essas seções transversais elas não tivessem esse atrito, né, não resistissem a esse esforço aí de coesão entre uma seção e outra, que se traduz basicamente em esforço cortante, eu teria um material semelhante a uma pilha de livros, um do lado do outro, tá? Um do lado do outro. Um monte de livro aqui, ó, um do lado do outro. Se eu aplicar um esforço aqui, ó, nessa ponta e nessa outra ponta, cada um esforço de compressão, né? Ou seja, aproximando, tentando aproximar as duas extremidades, eu vou aumentar o atrito entre essas seções transversais. E este atrito vai impedir que essas seções caiam. Isso numa situação de coesão zero, né? Agora imagina em um material que já é íntegro, que já suporta, que já tem coesão, no caso uma viga de concreto armado, e você vai e aplica essa compressão. O nível de resistência vai aumentar bastante, né? Então, olha esse exemplo aqui. Quando você pega aí, por exemplo, você pega uns 5 livros, coloca a sua mão do lado do direito e do lado do esquerdo, faz pressão de compressão, faz uma força, aplica uma força de compressão e levanta esses livros. Eles provavelmente, né, empiricamente, vocês conseguem entender que eles vão ficar íntegros, eles vão formar ali um vão, não é isso? Não vai cair, o livro do meio não vai cair, se você aplicar a pressão certa, né, a compressão certa, não é isso? Por que que ele não cai? Eu não passei cola entre um livro e outro, mas por que que ele não cai? Devido ao atrito, ao esforço que eu estou provocando. Esse esforço não está permitindo que o livro do meio ele deslize com os dois livros em que ele está tendo contato. Então, esse é o princípio que melhor explica a concepção da proteção. Existe um esforço que, devido ao alto nível de compressão que é aplicado, ele mantém as seções transversais mais unidas, evitando regiões tracionadas. Muitas vezes, zerando regiões tracionadas num elemento, tá certo? E esse é o grande segredo da proteção, é eliminar regiões tracionadas. Vocês estão entendendo aí, gente? Tô indo rápido demais, como é que tá? Tá dando certo. Pronto, que bom. Muito bem. Se você parar para pensar naquele pequeno. Eu tentei desenhar aqui para vocês naquela época. A, eu tentei desenhar para vocês uma viga biapoiada. Isso daqui é aquele apoio de segundo gênero, ok? Desenho aqui é horrível. E aqui desse outro lado, ó, é o outro apoio, que eu vou botar de primeiro gênero, tá bom?
e aqui tem uma viga. Ih, tem uma viga aqui, certo? Muito bem. Essa viga, a tendência dela não é deformar desse jeito, né? Ela tem uma deformação com a flecha aqui central. Uma flecha central devido ao biapoio que ela possui. Ok? Muito bem. Se eu pegar uma seção transversal aqui no meio, a seção transversal dela, em termos de esforço, ela vai estar mais ou menos com essa configuração aqui, ó. Em cima, neste caso aqui, né? Em cima existe um esforço de compressão e embaixo existe um esforço de tração. É porque não está a câmera aqui ligada, mas aquela forma de fazer vocês entenderem com as palmas das mãos. O esforço de flexão é aquele que, na mesma seção transversal, existe um esforço de compressão na parte de cima e tração na parte de baixo, ao mesmo tempo, né? Flexão é isso. Ou o inverso, se tiver uma viga em balanço, por exemplo, aí inverte, né? É o que chamamos de momento negativo. Então, eu vou ter tração na região de cima e compressão na região de baixo. Não é isso? Pronto. Essa aqui é a configuração da seção transversal S aqui do meio, ó. Isso é um S, não é um 5, não. Aí, o que é esse ponto aqui, ó? Digam linha neutra. É a linha neutra da viga. Na parte de cima está comprimida. Quando ela passa dessa linha, está zero. E ela desce ficando positiva, que no caso é tração. Tudo bem? Olha só, gente. No concreto armado, o maior limitante, o maior, vamos dizer assim, o maior prejuízo de comportamento da estrutura é essa região tracionada. É tanto que, quando a gente estava falando de lajes, de lajes mais eficientes, eu falei para vocês que eu tenho que eliminar o concreto na região tracionada, o máximo possível. Só vai ter concreto para proteger quem? A armadura. Porque a armadura sofre corrosão e você tem que manter ela protegida. Essa é a função do concreto quando ela está quando o concreto está na região tracionada, a função dele é proteger a armadura. Então essa região de baixo ela é a problemática. E quando você vai trazendo tecnologias que melhoram a eficiência nessa região tracionada do concreto armado, você tem mais eficiência, como por exemplo a laje nervurada. A laje nervurada nada mais é do que você remover o peso em excesso que existe na região tracionada. E esse peso é o concreto, que na região tracionada não tem função. A única função é proteger a armadura. Então, ele é colocado nos locais onde existem as nervuras, né? O concreto para proteger a armadura da corrosão. Tudo bem? Então, desde o concreto armado, você já está trazendo ali itens de segurança para proteger a armadura embaixo, reduzir o peso e aumentar a eficiência. Aí chega a proteção. O que a proteção faz? A proteção é um esforço, vou botar aqui, ó, mais, tá? É como se eu adicionasse, ó, nessa mesma seção transversal, aqui está a linha neutra dessa mesma viga. Só que, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um esforço que é só de compressão, entenderam? Eu vou adicionar um esforço aqui, ó, grande, que é todo só de compressão, só sinal negativo. Essa aqui é a seção S ainda, tá? Então vamos dizer que aqui, ó, vou dar um número aqui, tá bom? Aqui é tração, vamos dizer que sejam só 10 kN. 10, são 10. E aqui, ó, vamos dizer que essa compressão deu menos 15 kN.
Então, no final dessa história, na primeira proteção que vai ser aplicada, depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando da primeira, né? No primeiro dia de proteção, qual é o esforço que vai estar aqui? O resultado disso. Vou botar aqui, ó. O resultado disso vai ser uma seção transversal aqui, ó, reta como sempre. Peraí. Ô, saudade de um quadro. Essa semana eu dei aula pela primeira vez em 7 meses, gente. Os laboratórios foram liberados, né? Aí tem disciplinas que usam mais laboratório e eu dei uma aula realizada essa semana, viu? Dá pra saudade, hein? Semestre volta, hein? Oi? Nas próximos semestres volta ano que vem. Ah, meu amigo, Deus quiser. Eu Mas aqui no Palmeiras estão falando em fechar tudo, ó, de novo. Não, depois das eleições tu sabe, né? Pois é. Hoje estão com os olhos fechados com o Covid. É incrível. Hein? É incrível como é que essas coisas são geridas, né, no país. Né? Mas ano que assim, vem tem que voltar, né? é, tudo indica que essas vacinas, alguma dessas vacinas, seja a russa, a outra vão chegar aí, né? Mais tarde, em fevereiro, espero que já estejamos em campanha de vacinação. Pode ser otimista, né? Tem gente que acha ruim quando eu falo, mas, pô, gente, estou sendo otimista, eu estou alimentando a alma, não posso também ficar sempre dando, não vai dar certo, esse negócio de vacinar 7 milhões de pessoas não vai dar certo de uma vez, isso aqui, mas tem que ser otimista, não pode ser assim também, não. Bom, então, assim, eu espero, viu, Álvaro, que próximo semestre a gente volte a ter contato. Claro que vai ser completamente diferente, a vida vai ser completamente diferente. Vamos manter alguns, vamos dizer assim, cuidados, né, sanitários. Nós não vamos mais ter aquele contato, aquela coisa próxima que a gente sempre teve. Vamos ficar um pouquinho mais distante, tentar afastar as cadeiras. Professor, acredito que vamos estar com aquele protetor facial. Mas o importante é que a gente volte, porque muita gente sente falta daquilo ali, né? Sente falta de ver pessoas, de estar presente no local. E eu sou uma delas. Eu gosto muito de estar na sala de aula mesmo, né? Bom, então matei um pouquinho da saudade essa semana. Que bom. Foi uma aula parcial, foram 2 alunos só, porque lá em segurança do trabalho as turmas são bem pequenas e a gente ainda dividiu para evitar qualquer tipo de aglomeração, né? Então, ainda reduziu a quantidade de pessoas e foi bem proveitoso, né? Pelo menos um breve retorno. Bem, então, como foi que a conversa chegou nisso? Porque saudade de um quadro. E aí o resultado aqui, ó, meus desenhos no quadro seriam bem melhores, viu? E aí o resultado aqui disso é o quê? Aqui eu tenho um esforço, nessa primeira configuração, eu tenho um esforço de uma viga normal, tá? Fletida. Aí eu venho e adiciono o esforço de compressão feito pela proteção. E eu vou explicar como é que ela aplica uma compressão na peça. O resultado disso é um gráfico parecido com isso aqui, ó. Tá? Aqui é o zero, né? Aqui é a linha neutra. E isso aqui tudo está... Opa, desculpa. Calma. Tudo está comprimido. Então é como se eu somasse aqui, ó, as áreas desse gráfico e do outro gráfico, tá? Vai ficar tudo comprimido. Paulo, por que esse comprimido é bom para o concreto? Porque o concreto em si, ele já é bom em regiões comprimidas, né? É uma característica dele. E a região tracionada, a consequência de uma região tracionada é o afastamento das seções transversais e o surgimento de microfissuras. Aí o problema é exatamente essas microfissuras, porque elas vão permitir que o oxigênio entre e que outros intempéries entrem e comecem a diminuir a vida útil do concreto. Provoquem deformações posteriores, corrosão da armadura, entenderam? E sem falar que uma microfissura é uma falha no material, literalmente.
Então, é por isso que a proteção é tão eficiente, porque ela elimina ou reduz drasticamente os esforços de tração no concreto, tá? E isso é muito importante. Então, essa aqui é a primeira apresentação desse conceito, e aí nós vamos discursar sobre ele a partir de agora, tá bom? É importante que vocês se perguntem quando tiverem dúvidas, não deixem a dúvida passar não, tá bom? Concreto protendido, então, como a proteção pode melhorar as condições de utilização do concreto? Sabe-se que o concreto tem resistência à tração quase nula. Por outro lado, possui grande resistência à compressão, né? Isso aí a gente já sabe de cor. Dessa forma, é necessário que se tomem medidas para evitar ou controlar a fissuração em regiões tracionadas, entenderam? Então, se eu controlar essa fissuração, eu estou aumentando aí a capacidade de carga, durabilidade do concreto. E isso ocorre quando eu adiciono proteção, tá bom? Esse é o conceito da proteção. Agora, como que eu faço essa proteção? Daqui a pouco eu mostro. Então, a proteção pode ser empregada como um meio de se criar tensões de compressão prévia nas regiões onde o concreto seria tracionado, em consequência das ações sobre a estrutura, tá? Essa daqui, gente, é a forma conceitual e analítica de explicar a proteção. Agora, qual é a forma, Paulo, empírica de explicar a proteção? Vou explicar aqui agora. Deixa eu me dar uma tela limpa. Tá aqui. Vou fazer assim. Eu vou parar um pouco a apresentação aqui. Vou parar um pouco aqui e vou dar um Ctrl M, uma tela em branco, e eu vou tentar desenhar ao invés de vamos dizer assim, desenhar com objetos ao invés de com a mão, que eu acho que sai mais rápido e com um pouquinho mais de qualidade. Olha só, imagine que isso daqui é uma viga, ok? Essa viga, qual vai ser a tendência dessa viga? Qual vai ser a tendência dessa viga deformar? Essa viga ela vai tender a deformar, dessa forma aqui, ó. Vixe, Maria. Opa. Onde foi que eu vou? Tá, aqui. Essa viga ela vai tentar deformar mais ou menos assim, ó. Se esse negócio aqui colaborar. Melhor não tocar. Eu acho melhor mesmo, viu? Pior é que esse computador aqui, ele é um espelho do meu, mas ele é muito lento. Se eu abrir o AutoCAD aqui, vai dar problema. Mas dá certo aqui, vai dar certo. Ó, deixa eu ver aqui. Acho que isso aqui é a mesma coisa. Eu sabia fazer isso no Excel. Deixa eu jogar no Excel ali para ver. Tá aqui, pronto. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Imagine que essa é a viga quando ela deforma, certo? Quando essa viga deformar, ela vai formar um bucho, como diz o Matuto, um bucho. Esse bucho vai fazer existir uma flecha aqui embaixo. Imagina que isso aqui é uma flecha, tá bom? Imagina que isso aqui é a flecha dessa viga. Então, essa viga, ela era reta, mas aí teve uma deformação e ela ficou um pouco embuchada aqui para baixo, ok? Isso daqui ocorre quando? Isso aqui ocorre quando eu aplico uma deformação, um carregamento, né? E existem aqui os dois apoios. Então, esse carregamento aqui, ele ocorreu
pode ser uma carga pontual, pode ser uma carga distribuída, pode ser um peso próprio, pode ser qualquer tipo de carregamento, tá bom? Então, ela deformou nessa configuração. Muito bem. O que ocorre quando eu coloco uma protensão? O que ocorre é isso daqui. Eu pego um determinado elemento, eu aplico nela, né? Eu aplico nesse determinado elemento aqui, ó, um cabo, certo? Cruzeiro aqui. Existe um cabo que eu coloco aqui dentro, que ele vai ser colocado numa posição mais ou menos parecida com essa daqui, ó. Numa extremidade ele está mais alto, no meio do vão ele fica um pouco mais baixo, quase chegando aqui na parte mais baixa da viga, e depois aqui em cima, do outro lado, ele volta a ficar na parte superior, tudo bem? Isso daqui é mais ou menos a posição que o cabo fica, que é o que já está indicando aqui nessa imagem. Vocês estão vendo aqui que ele está arqueado, né? Ele começa alto, passa aqui numa região mais baixa e volta a ficar alto na outra extremidade. Pois bem, este cabo, ele vai ser tracionado. Olha só, esse cabo, ele vai ser tracionado. A tração desse cabo, e levando em consideração uma característica que nós vimos nas primeiras aulas, que é a deformação dos materiais, todo material deforma, todo. Não existe material que não deforme. O osso da nossa estrutura, né, ele deforma. O concreto, o asfalto, né, que é um concreto betuminoso, ele deforma. O concreto das estruturas deforma. Então, tudo deforma. Este cabo de aço, que está dentro dessa viga, né, esse cabo a gente chama de cordoalha, ela vai ser tracionada. Vai ter um macaco hidráulico, que é esse vermelhinho que está naquela imagem lá de cima, tá? Esse vermelhinho aqui. Ele vai estar somente na hora da protensão, tá bom? Ele não fica na viga. Então, esse cabo que está lá dentro, ele é concretado junto com a viga. Aí vem esse macaco, né? E com umas peças aqui que travam essa estrutura na superfície da viga. E esse macaco, ele puxa o cabo. Ele está travado desse lado e aqui ele puxa o cabo. O que vai acontecer com esse cabo? O cabo em si, a cordoalha em si, ela está submetida a um esforço de tração, porque o macaco hidráulico está puxando uma extremidade dessa cordoalha e a outra está travada. Nós chamamos de ancoragem passiva, que é aquela que está travada lá do outro lado, e ancoragem ativa, que é a de cá que eu puxo com o macaco hidráulico, tá bom? Então eu tenho aí um esforço na cordoalha de tração. Esse esforço de tração, ele vai ser aplicado nessa cordoalha até que ela tenha vamos dizer assim, chegue próximo, mas nunca vai chegar, tá? Tem um coeficiente de segurança. Mas você vai aplicar uma tração para que esse cabo chegue a bem próximo ao seu limite elástico. Vocês lembram o que é o limite elástico? É aquele limite de deformação em que o material ele ainda está íntegro. É aquele limite de deformação em que o material consegue receber essa carga, ele vai deformar, porém ele vai conseguir retornar para o seu estado inicial, para a sua dimensão inicial, se eu soltar essa carga, se eu tirar essa carga. Então, esse é o estado de tensão, dentro do gráfico de tensão-deformação, em que todas as estruturas devem estar. Naquele estado em que eu aplico uma carga, o material resiste, ele vai deformar, mas ele resiste, e se eu tirasse essa carga, o material retornaria ao seu estado inicial, ou seja, a interação entre as moléculas internas do material ainda estão completamente coesas, né? Não existe nenhum tipo de falha, não existe nenhum tipo de escoamento ou de fricção, nada.
eu tenho ali um material que ele está no seu pleno estado de trabalho, né? No seu pleno estado de funcionamento. Tudo bem? É esse princípio, gente, que faz a proteção funcionar. Porque quando eu aplico a tensão de tração no cabo, ainda dentro do estado elástico, vocês imaginam que quando eu soltar esse macaco hidráulico, o cabo vai querer voltar para o seu estado inicial, correto? Eu puxei, eu apliquei ali uma força de tração. Quando eu soltar esse macaco, ele vai querer voltar para o seu estado normal, porque ele ainda está dentro do estado elástico. Então ele quer voltar para o seu tamanho normal, não é isso? Ele estica e depois quer voltar. Do mesmo jeito que, por exemplo, não tem aqueles enforca-gato? Enforca-gato, quem conhece, ele só vai para um lado, né? Se você puxa, ele vai bem tranquilo, vai só fazendo aquele trick, 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 trick. Mas aí quando você tenta voltar, ele não volta, tem uma trava, não é isso? A mesma coisa são essas ancoragens da proteção, essas estruturas que ficam na superfície. Eu vou mostrar fotos para vocês. Essa proteção, essas ancoragens, elas não vão deixar, existem cunhas que não vão deixar esse cabo de aço voltar muito. Existe sim ali um retornozinho pequenininho, mas ele não consegue voltar muito. Ou seja, o macaco puxa, estica, mas ele não consegue voltar, trava. E aí, nessa questão de travar, as duas ancoragens que estão nas extremidades dessa viga de concreto, lembrando que já está concretado, tá bom? A proteção, neste caso aqui, ela é feita depois da concretagem. Depois do concreto já está, inclusive, com uma boa resistência, tá? Quando esse aço, essa cordoalha, tentar voltar para o seu estado normal, né? Lembrando, essa cordoalha está tracionada. E aí ela quer voltar para o seu tamanho normal. Quando ela tentar voltar para o seu tamanho normal, as duas pontas, ou seja, as duas ancoragens, uma que está numa extremidade da viga e a outra que está na outra extremidade da viga, tentando voltar para o seu tamanho normal, o cabo de aço ele vai tender a aplicar uma compressão na viga. Estão conseguindo visualizar isso? É porque remoto assim, eu preciso ter certeza que vocês estão conseguindo visualizar isso. Então, existe aqui, pessoal, deixa eu só colocar aqui de novo na apresentação. Existe aqui, então, uma tendência, depois que eu aplico aqui, ó, o macaco vem e traciona o cabo. O macaco está tracionando o cabo, ele está aplicando uma força para lá, e aqui existe uma ancoragem que está travando desse lado. Então, aqui dentro do cabo, ó, existe um esforço de tração, não é isso? Tem uma parte aqui travando ele e tem uma parte aqui puxando. Quando eu soltar, quando eu tirar o macaco, o que vai acontecer? Aqui está travado e aqui está travado. Mas o cabo ele vai querer voltar para o seu tamanho normal, porque este cabo ainda está dentro do estado elástico. Então, ele vai pegar aqui, ó, tentando voltar para o seu tamanho normal, ou seja, tentando diminuir, né, para o seu tamanho normal, ele vai puxar as duas extremidades, as duas ancoragens para dentro. E assim aplica uma grande tensão de compressão nessa viga. E isso fica nessa viga por anos, entenderam? Aí, Paulo, a vantagem dessa compressão, então, qual é mesmo? As regiões que aqui no meio, né, estariam tracionadas vão sendo eliminadas. E assim a peça fica muito mais eficiente. Não é que o concreto protendido, gente, ele é mais resistente. Essa é uma afirmativa um pouco errônea. A afirmativa correta é: o concreto ele tem mais eficiência. Ele aproveita melhor os seus estados de tensão e as resistências dos materiais que estão envolvidos. Tá certo? Então, é essa daqui a lógica que eu aplico uma tração num cabo e esse cabo aplica uma compressão na viga. Deu para entender? Muitas vezes alguns alunos se embananam com isso, né? Tipo, Paulo, como é que o macaco vai aplicar uma tração e a viga de concreto vai estar tracionada? É por isso daí. A cordoalha ela vai tentar voltar para o seu tamanho normal após a aplicação da tração,
e como ela está travada através de cunhas nas duas extremidades, isso aí pode ser uma laje ou uma viga, tá bom? Como ela vai estar travada nas duas extremidades, o que vai ocorrer é uma compressão na viga, causada pelo cabo querendo voltar para o seu tamanho normal. Beleza? E isso aumenta muito a eficiência do sistema, tá, gente? Muito, mas muito mesmo. Então, ó, além disso, a proteção pode ser empregada como meio de união de partes menores, né, do concreto armado, para compor componentes de sistemas estruturais. Aqui já é uma questão mais para obras de infraestrutura, viu? Um exemplo disso, uma ponte. Né? Uma ponte, hoje em dia, as seções de pontes, como essa daqui, ó, elas são, elas são feitas, né? São várias célulazinhas pequenas que são levadas de balsa, por exemplo, e elas são içadas e a proteção ela é usada para tem uns buracos nela, né? Tem uma proteção usada para unificar cada peça, tá? Então, no final, esse tabuleiro de uma viga de uma ponte dessa é tudo protendido, tá bom? Então, assim, a proteção ela tem essa função, tá? É unir as peças. Deixa eu mostrar aqui uma foto. Deixa eu adiantar um slide aqui. Ó, como uma ponte é feita com esse princípio. As seções são içadas, quando chega lá em cima, como é que eu apoio? Como é que eu faço a união delas? Aqui tem uma foto mais próxima, ó. Essas armações que estão ali são cordoalhas de aço. Essas armações que estão aqui assim, ó, são cordoalhas de aço que vão ser colocadas nos buracos certos aqui. Essa célula vai se encaixar com a outra e os macacos hidráulicos vão trabalhar aqui, ó, nesses buracos. E aí essa peça fica unida permanentemente com a outra. Entenderam? Mais ou menos isso. Então, tudo está relacionado a esse princípio aqui, ó. Agora dá para entender melhor essa imagem. Então, eu tenho aqui uma cordoalha, que nessa imagem aqui ele está todo na parte de baixo, mas só para vocês entenderem, geralmente a gente não coloca a deformação do cabo alinhada assim retinha, não. A gente sempre coloca ela deformada para que a sustentação seja melhor ainda. Tipo assim, ó. Tenta imaginar, se eu vou aplicar uma tração aqui nesse cabo, aqui e aqui. Se esse cabo não tivesse envolvido por uma viga de concreto, pessoal, a tendência quando eu tentar esticar o cabo era ele ficar em que alinhamento aí? Horizontal. Horizontal, reto, não é isso? Bem retilíneo. De um ponto para outro ficar uma linha reta, porque qualquer cabo, se você tenta esticar ele, ele vai tender a ficar reto, correto? Se eu faço a instalação desse cabo assim, com uma concavidade para baixo, a tendência, quando eu tracionar ele, aplicar grandes cargas aqui, a tendência dele não é ir para cá? Digam assim. A tendência dele é subir, né? Ficar reto. Pois pronto. Essa posição dos cabos também vai ajudar a combater a aplicação da carga. A carga, o peso, né? Que você está aplicando nessa viga, está vindo de cima para baixo. Então, ao invés... Olha só, como é bacana isso, o princípio disso. Volta, manter. Ao invés de essa viga aqui agora, com proteção, deformar desse jeito aqui, ó, para baixo, na verdade, a proteção vai fazer ela ficar assim, ó. A viga ficar um pouquinho para cima. A tendência dela vai ser acontecer isso aqui, ó, ela embuchar um pouquinho para cima, entenderam? É tanto que, deixa eu colocar aqui no Google, só para vocês verem aqui, ó, vigas protendidas. Vou ter colocado no slide uma imagem dessa. Vigas protendidas para pontes, que dá para a gente ver melhor. Olha só como é que a viga fica antes dela ser montada, viu? Primeiramente aqui, ó, são as vigas concretadas, mas ainda não
Aqui estão as cordoalhas de aço. Eu ainda não apliquei ainda a carga de tração, tudo bem? Então a viga é concretada, mas ainda apoiada no chão, ela é colocada a proteção aqui, tá? Agora, quando elas são concretadas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que essa daqui já está protendida. Tá. Ó, essa daqui está protendida. Dá para ver que ela está arqueada para cima? Essa daqui dá para ver pouco. Deixa eu pegar um caminhão aqui, viu? É incrível, gente. Quando eu acompanhei a primeira proteção, foi ainda na Transnordestina. Eu acompanhei a primeira proteção. Quando nós fizemos a proteção da viga, não tem o escoramento embaixo, né? A viga simplesmente se levantou. Ela saiu da forma. Ela estava apoiada lá no cimbramento e ela subiu uns 12 centímetros no meio do vão. Era uma viga grande, né, para trem. Era uma viga parecida com essa, ó, perfil I, tá? E ela subiu aqui no meio. Então tá aqui, ó. Aqui já está colocado aqui algumas ancoragens na parte de baixo. Mas o que eu queria mostrar para vocês era como ela fica arqueada. Não vai ter aqui. O MASP também é protendido, viu? Essas vigas principais aqui, as 4 vigas principais são protendidas. Enfim, não vai ter. Na próxima aula eu trago uma foto de um caminhão ponte sendo transportadas. Aqui, pronto, ó. Tá, aqui ela não recebeu o carregamento ainda, né? Vocês estão vendo que ela está arqueada para cima, essas vigas protendidas? Ela tem uma flechazinha para cima. Isso aqui é porque teve essa aplicação, né, da carga e o cabo está tentando ficar em linha reta, diminuir a sua deformação e ficar em linha reta. Então, por isso que ele fica arqueado negativamente. É uma flecha negativa, tá certo? Então, isso acontece quando você está transportando. Depois que você monta ela, aí já atua o peso próprio dela, e depois você bota o tabuleiro, né, que são as lajes aqui que vão passar, aí ela fica no seu estado normal, né? Reduz essa flecha que você visualiza aqui. Então, tá aqui, ó, dá para ver uma flechazinha negativa nessa viga, certo? Isso é muito bacana, é muito eficiente. Aí, Paulo, eu tô olhando aqui para essa viga, isso aqui tá eficiente. A viga tem a altura do cara ali, ó, tem, vamos dizer, se o cara tiver 1,80 m, tem 1,80 m essa viga. Gente, lembrando que aqui é para uma ponte, né? Considerações para a ponte são completamente diferentes, é exagero mesmo, tá? Mas mesmo assim, você consegue visualizar que a relação inércia, né, altura, a relação altura-vão, ela é eficiente, tá? Olha só essa ponte. A relação altura da viga, tamanho de vão, é muito eficiente, né? Cadê? Aqui, ó. Tem uma eficiência sim aqui com esse tamanho desses vãos, tá certo? E isso graças à proteção. Agora vamos ver proteção, vigas protendidas, arquitetura. Aí eu vou explicar um pouco para vocês que existem 2 tipos, né? Existe o concreto protendido pré-moldado, que são essas peças aqui que eu acabei de mostrar, que elas vêm prontas de uma fábrica, ou são fabricadas na obra mesmo, mas elas são fabricadas num local e instaladas em outro, tá? São içadas. E existe o concreto protendido que ele é feito na obra mesmo, em loco, tá bom? E aí ele dá muitas possibilidades para o arquiteto. Quando o arquiteto conhece bem as possibilidades do concreto protendido, você pode manter o uso do concreto como elemento e melhorar a eficiência dele. Usar a inércia, né, as formas estruturais, de uma forma bem mais eficiente, entendeu? Aqui, ó, quando você coloca o concreto protendido na arquitetura, tá aqui, ó. Olha só as possibilidades. Oi, pode falar. Sobre essa questão do concreto, eu ouvi falar que ele tem um tempo, né? Cerca de 50, 60 anos. Sim, um tempo de resistência. Aí, quando passa esse tempo, imaginemos um prédio que tem
digamos Ó, eu que vou tentar fazer. Entendi. que a gente vai fazer com essa questão? É assim, ó, a gente tem no dimensionamento, a norma exige um mínimo de 50 anos, tá? Uma residência como, por exemplo, um duplex, né, que é o que mais sai em escritório de arquitetura e engenharia, pelo menos nos nossos padrões aqui da região, é o que mais sai, tá? De projeto. 50 anos que a gente fala é sem uma manutenção estrutural, tudo bem? Vida útil sem uma. É tipo helicóptero, eu vou fazer uma associação com helicóptero, aviação no geral. Quando um helicóptero ou um avião ele chega no seu limite de uso, né? Tantas mil horas de voo, ou tantos ciclos, não sei, ele precisa ser parado, feito uma revisão, porque na aviação é um pouquinho mais sério, né? Do que qualquer outra coisa. Ele precisa ser parado, desmontado completamente, trocado um monte de peças, tá? É tanto que muitas vezes um helicóptero que está voando, ele é encostado e é desmontado. Não é viável fazer toda a manutenção que a ANAC, que o órgão de vistoriador exige, para colocar ele e voar novamente, entendeu? Então, assim, o certo é você fazer uma manutenção bem mais aprofundada no final da vida útil desse equipamento. No caso da estrutura, seria uma manutenção estrutural. O que é a manutenção estrutural? É realmente você analisar se existem fissurações, se existem deformações excessivas, se existe algum tipo de calcinação, corrosão, esses efeitos que fazem com que o concreto ele perca a sua resistência, tá certo? Então, basicamente, se for bem executado, né, se o concreto for bem executado, vai chegar nesses 50 anos, e se ele for bem usado também, tem isso, né? Se ele for bem usado também, vai chegar nesses 50 anos e não vai existir necessidade de uma manutenção tão grande assim. Aí vai durar mais 30, mais 20, entendeu? E é muita coisa, muita coisa. Agora, o que acontece quando, por exemplo, você deixa alguns requisitos técnicos de lado, como o recobrimento do concreto, como a resistência do traço do concreto, a vibração adequada? O que acontece é que as patologias vão surgir bem mais cedo, certo? Bem mais cedo. Então, o problema não vai ocorrer nos 15 primeiros anos. A patologia vai se mostrar após determinadas situações de estresse, depois de carregamentos sucessivos, depois de muito tempo, uma armação sendo corroída e etc. Então, as patologias vão aparecer depois, né? Então, toda casa, mesmo que ela seja feita com o pior nível técnico do mundo, ela vai ficar bem acabada na hora da entrega, entendeu? Mas não vai prestar em termos de vida útil. É essa a questão. Então, quando a gente fala 50 anos, nós estamos nos referindo a grandes necessidades de manutenção estrutural, tá? Que é um reparo, um enchimento, um reforço e essas coisas. Só para vocês terem ideia, pula para 80 anos a necessidade mínima de durabilidade do concreto quando o ambiente ele é público. Por exemplo, estádios de futebol, prédios públicos, qualquer tipo de edificação que vá para o uso público. Ela tem que ter um nível maior de resistência. Aí o que aumenta? Aumenta o espaçamento entre as barras de aço, aumenta o recobrimento das barras de aço pelo concreto, aumenta também a resistência do concreto, ou seja, tem mais cimento, tem mais aglomerante no concreto. E isso tudo reflete em uma maior vida útil. O maior exemplo disso, tem várias estruturas aí que já têm 70 anos, né? Estádio de futebol Maracanã, se eu não me engano, a cobertura dele, quando foi demolida, já tinha 70 anos de idade, quando foi demolida lá no Rio. Estava com marcas de
como é que se diz, necessidade de manutenção? Claro, principalmente porque o rio é uma área onde tem maresia, né, próxima do mar, e isso é agressivo demais para o concreto e para a armação. Então você vê que algumas edificações já têm mais de 70 anos e estão muito bem mantidas. E tem isso também, se você fizer uma manutenção na edificação contínua, você não precisa, quando chegar nesses 50 anos, fazer uma grande manutenção, porque a manutenção está sendo feita periodicamente. Apareceu uma fissurinha, já chamou alguém para dar uma olhada, fazer o isolamento, fechar essa fissura, reescorar, ou então algum tipo de reforço. Então você já vai dando essa manutenção ao longo da vida útil, tá certo? É porque o brasileiro não gosta muito de manutenção, né? Mas, enfim. Então, ó, isso aqui é um render, mas tem possibilidades da arquitetura também usar elementos pré-moldados, tá bom? Existe sim. Se você disser que não, é só falta na verdade, ousadia, né? Porque o arquiteto ele pode usar nessa questão de usar elementos estruturais, né? Por exemplo, laje nervurada aparente, né? Ou seja, você está usando aqui, ó, a viga faixa. Eu não falei com vocês ainda sobre viga faixa não, né? Pessoal, viga faixa, isso aqui é uma viga, tá? Lembra que eu disse para vocês que a inércia da viga sempre tem que ficar mais alta, né? Na aplicação da carga? Aqui é exatamente o contrário do que eu disse. Então, a viga faixa ela é uma viga que ela é deitada, tá? Só que é quando a necessidade ela é mais importante do que a eficiência. Essa viga ela fica super saturada de armação, muita armação, mas muita mesmo. A taxa de armação, inclusive, para ela é chamada de viga faixa exatamente para se enquadrar em uma nova categoria na norma e possibilitar o aumento da taxa de aço mínima, tá? Porque realmente fica muito aço. E uma das maneiras de você diminuir a quantidade de aço CA50 seria protendendo. Geralmente as vigas faixas são protendidas, entendeu? Para dar um pouquinho mais de eficiência. Então, o elemento estrutural assim aparente, ó, show de bola. Eu fiz o projeto estrutural, pessoal, de uma casa, olha só. Uma casa com essa laje nervurada aí. No começo, eu mesmo fiquei inseguro. Poxa, rapaz, o cliente não vai gostar. Laje nervurada geralmente é usado em prédios de grandes proporções e eu vou usar numa casa. Será que isso é viável mesmo? Mas todos os cálculos mostravam, olha, a quantidade de vigas diminuía, a quantidade de pilares diminuía, isso influenciava no custo. Existe uma tecnologia de forma, né, que você desescora, tira as formas, na verdade, você não desescora, você tira as formas 3 dias depois da concretagem, a laje continua escorada, mas 3 dias depois você já pode tirar a forma e usar em outro pano. Então, foi muito estudo, não. Então, é isso mesmo, tá tudo certo. Fui lá, conversei, convenci o cliente e a gente fez. A estrutura de uma casa de 700 metros quadrados com 3 pavimentos úteis foi feita em 4 meses e meio. O que é, vamos dizer assim, absurdo de eficiência, tá? É aquelas situações em que você toma uma decisão e ainda fica um pouco receioso se realmente foi a decisão correta. E no final se provou que era, tá? Então, essas tecnologias, né, elas dão eficiência para a obra. E eficiência, gente, é menos custo com mão de obra, é menos tempo de locação de equipamentos, então tudo isso, tá? Paulo, Oi. desculpa interromper, tem uma pergunta de Ana Maria no chat, viu? Opa, desculpa aí, porque eu fiquei conversando aqui, peraí, cadê? O concreto protendido é utilizado para corrigir deformações ou para prever prevenção na resistência. Então, o concreto protendido ele não é para correção, porque ele tem que ser feito na construção, certo? Na viabilização. Então, na verdade, apesar de estar aparecendo aqui, ó, eu falei que é para diminuir as fissurações, não é isso? Mas, apesar de estar mostrando aqui que é para diminuir deformações, ele é um elemento que vem para ajudar na eficiência do material, aumentar a eficiência daquele material, tá? Então, ele não é para corrigir. Ele você está falando a palavra prevenção como se fosse assim,
realmente usar para contar com isso no futuro. E realmente, é para contar com uma resistência maior, uma eficiência maior no futuro. Então, não é correção, tá bom? Ó, aqui, gente, tem uma forma bem... Essa imagem aqui, ela resume muito bem, ó. Quando eu aplico a carga nessa viga, se não tiver armação, a armadura normal, a armadura passiva, né, as barras de aço, ele quebra. Não adianta, o concreto não vai resistir aqui nessa região onde tem tração. Se eu tiver armação, ainda podem surgir fissurinhas aqui, ó, pequenininhas, microfissuras, devido a essa tração também. E aí, quando eu venho com a proteção, de tanta carga que eu coloco, ela pode ocorrer isso daqui, ó. Aqui só está errado porque não está mostrando aquela curvatura que eu mostrei para vocês. Nenhuma proteção é feita assim, não. E aí, quando eu carrego, ela fica num estado sem tração na parte de baixo, tá bom? Próxima aula eu falo com vocês sobre a perda de proteção. Essa é uma característica na proteção. Esse cabo de aço ele fica sobre uma tensão muito grande, mas muito grande mesmo. E tudo que fica sobre tensões grandes, gente, uma hora cede, não é isso? É a chamada fadiga. Fadiga do material, fadiga de materiais estruturais. Pessoal, eu adoro pilar inclinado. Eu vejo um negócio desse aqui, eu acho muito bacana. Inclusive, né, recentemente eu fiz um projeto com pilares em V no posto de gasolina, ficou bem bacana. E aí o cálculo daquilo dá um trabalho da moléstia, mas o resultado é muito bom. Tem uns mais bonitos que os outros, mas eu acho bem bacana. Sim, então a fadiga do material é tipo você ficar segurando um peso na academia com o braço esticado por muito tempo. Você pode até segurar ali por 10 segundos, mas o peso mais leve que tiver, se você ficar 5 minutos, se eu pedir para você ficar 5 minutos, você não aguenta. Você pode ser o marombado que for, você pode ser aquela mulher que vai direto na academia, mas não vai aguentar. Por quê? Existe um negócio chamado fadiga. E aí, na próxima aula, eu explico para vocês como essa fadiga influencia nos materiais, provocando uma perda de proteção. Foi essa característica derrubou muita obra no começo, quando não havia ainda estudo sobre essa tecnologia, usava proteção, mas acabava não dando certo, entendeu? Porque ia perdendo proteção e a peça caía. 5, 10 anos depois, a peça caía. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Show de bola. Então, até a próxima aula, tá bom? Qualquer coisa é só falar no grupo que eu tiro as dúvidas. E a proteção realmente, se você der a influência da resistência da proteção nas volumetrias, você consegue propor coisas muito bacanas, viu? Você tem um leque aí de usabilidade. Pois, gente, uma boa noite para vocês. Coloquem presente aí e até sexta-feira, viu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, valeu. Valeu, Marcelo. Boa noite, professor. Boa noite, valeu, Álvaro. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau, Cíntia. Tchau, Lohane, Micael, Jonas, Ari Grandes, valeu. Tchau, tchau. Yuri.